Bom, muito bom dia a todos. Vamos agora iniciar o segundo módulo desta nossa conferência das jornadas de crowdfunding. Começaria por apresentar os oradores deste segundo módulo. O módulo destina-se a fazer uma análise dos diferentes modelos de negócio do crowdfunding. Começo por apresentar a senhora professora doutora Ana Pestrelo de Oliveira. Enfim, carece de apresentações na medida em que é uma pessoa da causa subejamente conhecida, com conhecimento especializado no domínio das sociedades comerciais, e fará aqui uma primeira abordagem sobre os diferentes métodos de financiamento para startups e pequenas e médias empresas, enquadrando aqui o fenómeno do crowdfunding no contexto desses diferentes modelos. Depois tenho no segundo tema o professor Dr. Barreto Menezes Cordeiro, que nos vai, enfim, especialista também em matéria de valores imobiliários, que nos vai falar sobre o modelo de crowdfunding que implica, digamos, a distribuição de instrumentos financeiros, aquilo a que vulgarmente se chama de equity crowdfunding. Depois tenho aqui, do meu lado esquerdo, o Dr. João Lima da Silva, que é um colaborador do Centro de Investigação de Direito Privado, participa nas iniciativas que o Centro promove em matéria de fintech, foi orador, portanto, do curso de especialização sobre fintech que promovemos no Centro, que nos vai falar do financiamento colaborativo por empréstimo, e, finalmente, o Dr. João Vieira dos Santos, que vem da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, que é um colaborador do Centro de Investigação Jurídico-Económica da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, que promove iniciativas e organiza iniciativas na área da fintech e que se encontra presentemente a desenvolver trabalhos de doutoramento nesta área do financiamento colaborativo. Bom, feitas as apresentações, passaria a palavra à doutora Ana Pestrelo de Oliveira. Muito obrigada. Começo também por cumprimentar os meus colegas de mesa e, enfim, muito em especial, como não podia deixar de ser, o professor Diogo Pereira Duarte, que é responsável pelo gosto que tem criado a estudar estas áreas que tornam tudo tão desatualizado, tão depressa e que por isso são tão desafiantes para todos nós e muito especialmente para as universidades e para o Centro de Investigação de Direito Privado, e por isso, enfim, o dinamismo que tem trazido tem sido absolutamente fundamental para o Centro. Cumprimento, obviamente, também o meu colega e amigo, professor Barreto Menezes Cordeiro, e o meu antigo aluno, e é sempre um prazer, e neste momento é que me sinto a ficar velha quando partilho mesas com antigos alunos que recordo com tanto carinho e com saudades, e o doutor João Vieira dos Santos, que também, enfim, desde há muito já nos vem acompanhando na Revista de Direito das Sociedades e com grande gosto para todos nós. Enfim, finalmente cumprimento todos os presentes. Imagino que haja formações muito diferentes, porque estes temas prestam-se a isso. Há, naturalmente, aqui uma grande mistura de conhecimentos e a minha apresentação, em certo sentido, vai tentar agradar a todos, esperando não desagradar a todos, que é quase o máximo nestas áreas que se pode pretender. O meu tema, como perceberão facilmente, é um tema essencialmente de enquadramento. E o que me traz aqui hoje é perceber qual é o papel destas várias formas de financiamento, em torno das quais nos reunimos, no contexto do financiamento das empresas, e perceber como é que uma empresa, seja uma startup, seja mais genericamente uma pequena e média empresa, consegue ir evoluindo naquilo que se costuma chamar o funding escalator, não é? No devir do ciclo de financiamento da empresa, e porque, no fundo, estes meios de financiamento alternativos, e porque é que eles próprios chamam alternativos. Na verdade, o próprio conceito de financiamento alternativo, se nós bem pensarmos, é um conceito que vai ele próprio evoluindo. Se calhar há uns anos, aquilo que nós pensávamos como financiamento alternativo era o capital de risco. O capital de risco surgia como uma alternativa ao financiamento bancário e por isso era um financiamento alternativo. A conclusão a que se chegou é que o próprio capital de risco não tem capacidade para servir muitas empresas e
Por isso é preciso aparecerem alternativas viáveis ao próprio capital de risco. Ou seja, longe de termos um conceito de financiamento alternativo estabilizado, ele vai seguramente adaptando-se às necessidades das empresas que já não se conseguem financiar através do simples bootstrapping ou através dos chamados 3Fs, dos o fundador, a família e os amigos, ou naquela brincadeira que eu já aqui, numa jornada do ano passado, fiz apelo, Family, Friends and Fools, enfim, porque é preciso, em certo sentido, uma certa dose de coragem para investir em muitos destes projetos, e o que percebemos é que surge aqui um gap de financiamento, um funding gap, em que estas formas alternativas de financiamento vêm atuar. E é importante perceber isso, e isso prende-se também com duas intervenções que quer o Dr. João Gião, quer o professor Miguel Ferreira fizeram na sessão de abertura, que é, no fundo, perceber que os bancos não têm vocação, nem é suposto terem, e não deveriam financiar sequer um conjunto muito importante de empresas que encontram alternativa aqui precisamente nestes meios de financiamento que por esse motivo se vêm designar justamente financiamentos alternativos. Quando eu penso num banco com as preocupações que é suposto ter em termos de estabilidade sistémica, é evidente que as empresas não podem estar excessivamente dependentes dos bancos, nem é desejável que estejam em perspectiva nenhuma, quer do banco, quer do próprio sistema financeiro. O capital de risco é uma alternativa, é verdade, mas é uma alternativa que não serve sempre, nem serve para todas as empresas. Enfim, para benefício dos estudantes menos familiarizados com o tema, o capital de risco não é mais do que, explicado de uma forma muito simples, do que a participação, seja através da subscrição, a aquisição de participações sociais numa empresa, portanto, financia a empresa através no investimento que é feito com as entradas e depois é, se quiserem, remunerado no momento do desinvestimento, com a venda com lucro, normalmente da participação social. Daí que, isto numa modalidade mais simples, mas não vamos complicar, daí a essencialidade, aliás, do fenómeno do desinvestimento e daí todo o contencioso que conhecemos ligado com o momento do desinvestimento. Mas, essencialmente, a capital de risco é uma designação perfeitamente apropriada, não é? Porque o investidor de capital de risco, isto é importante para perceber a diferença de papel que têm os financiamentos alternativos, o investidor de capital de risco corre o risco, efetivamente. Se o negócio for bem sucedido, ele será adequadamente remunerado, se não, perde o seu investimento como um sócio de uma empresa. Obviamente que isto significa que o investidor de capital de risco normalmente vai querer intervir, não é forçoso, aliás já temos jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça a dizer que não é obrigatório para a qualificação, mas o investidor de capital de risco tipicamente vai querer intervir na gestão, na organização, vai prestar aconselhamento, tem aquilo que se costuma chamar uma postura hands-on, por isso também se fala no smart money, e isto tem implicações, por um lado é bom, mas por outro lado implica uma certa dose de perda de controle da empresa, que é um ponto que também foi abordado pelo Dr. João Gião. É evidente que estas formas de financiamento alternativas podem ter outros problemas, mas não se defrontam com um problema que existe muitas vezes ligado ao capital de risco, que é precisamente o risco de perda de controle, mesmo que isso não implique uma participação maioritária. As características do investidor de capital de risco tornam-no muito presente, não só através do capital social, mas através de acordos parasociais e outras figuras, na vida da empresa. Aliás, para alguns, até, enfim, as perspectivas sobre o capital de risco são um bocadinho diversas, mas alguns quase veem os investidores de capital de risco como praticamente hedge funds, e em muitos casos tem aparecido essa acusação. Obviamente que isto não vale sempre, mas é um terreno pela situação das empresas, ou porque estão numa fase inicial, ou porque estão numa fase de recuperação, torna-se um terreno relativamente propício a abusos. Enfim, mas por aí não quero entrar. Seja como for, deixando de lado situações potencialmente patológicas, que também têm de ser vistas com alguma cautela, o capital de risco cumpre uma função essencial. Ele vem permitir empresas que já não se conseguem financiar sozinhas conseguirem uma dose de financiamento, uma injeção de capital elevada. O problema é que os investidores de capital de risco, quando eu digo investidores, aqui não é no sentido da lei, é no sentido mais lato, os fundos de capital de risco, as sociedades de capital de risco não têm interesse em investir em montantes mais baixos. Isto tem uma explicação económica que não interessa agora. Aliás, se eu tentasse dar, o professor Miguel Ferreira provavelmente ia-se zangar com o que eu dissesse. Mas, independentemente de tudo, se quisermos perceber de uma maneira mais simples, a ideia é que os custos de transação que estão envolvidos e a margem de lucro só compensa a partir de determinados montantes. E, portanto, há aqui uma área em que a empresa precisa, no fundo, de dar o salto
já não consegue financiar-se sozinha, já não consegue financiar-se pelos 3Fs, os próprios business angels, os investidores anjos, também já não são suficientes, mas ainda não consegue chegar à empresa de capital de risco. E isto significa que é preciso, de facto, encontrar aqui formas de financiamento e é nesta área que os meios de financiamento alternativo funcionam. E isso é um verdadeiro desafio, garantir que a regulamentação está, e aliás já hoje tivemos vários insights sobre o problema dos valores, é um tema muito importante perceber se os valores estão ou não estão adequados aos montantes nos quais o financiamento é necessário. Enfim, não sou autoridade nessa matéria, por isso não me vou pronunciar sobre isso, mas é interessante perceber até que ponto estamos a tirar partido das potencialidades destes meios de financiamento. Portanto, no fundo, se quisermos perceber isto em termos de ciclo de financiamento das empresas, o que nós temos é uma primeira fase de seed funding, o financiamento mais elementar em que as coisas vão correndo bem, os 3Fs, os investidores anjos, depois entramos no célebre, sempre citado, não podia faltar aqui hoje, Vale da Morte, o Seed Valley of Death, em que as empresas precisam de elevadas injeções de capital, mas não têm ainda, ou praticamente não têm retorno e, portanto, não conseguem chegar, não conseguem de certeza chegar aos bancos, mas também não conseguem chegar aos investidores de capital de risco, e é aqui que atua o tal financiamento alternativo. Depois, quando se começa a ter rendimentos para cobrir os custos fixos e variáveis mensalmente, então já se começa a abandonar o perigoso Vale da Morte e no momento em que tínhamos atingido o break-even, em que se passe para o early stage, então é possível aparecer uma empresa de capital de risco interessada no negócio. O capital de risco, como sabem, funciona por rondas. Quando a empresa consegue a ronda, a Series A, não é? A primeira ronda de financiamento, então abandona esta zona de perigo. Mas antes de chegar a esta fase, nós precisamos, e as empresas, quer startups, quer PMEs, mas já lá vou, precisam desesperadamente encontrar meios alternativos de financiamento, sob pena de ficarem no dito perigoso Vale da Morte. E depois o ciclo acaba bem quando a participação é vendida com lucro a outra empresa, quando a empresa, enfim, num cenário ideal, passa a estar cotada em bolsa, talvez muito pouco realista para o cenário português, mas há uma série de cenários bem-sucedidos de saída do capital de risco. O problema é que este gap não só existe, como todos os estudos demonstram que ele tem vindo a aumentar. O fosso em que as empresas não conseguem financiamento tem vindo a aumentar por uma razão, porque há mais investimento, nomeadamente por business angels, e menos investimento de capital de risco, o que significa que o potencial para estes meios de financiamento tem-se alargando. Agora, enfim, independentemente destes vários aspectos, há aqui dois outros pontos preliminares que eu julgo que é importante ter noção. É que as empresas vão-se sempre adaptando no que toca aos seus meios de financiamento, à fase em que se encontram, aos objetivos, porventura até temporários, que têm em vista, e nessa medida o tema que nos traz hoje não tem propriamente nenhuma exceção. As startups e as PMEs são apenas a expressão concreta desta necessidade de adaptação constante que existe quanto às finanças societárias e que também existe, por exemplo, quanto ao governo das sociedades, por aí fora. Portanto, não há nada de particular, a não ser a particularidade, enfim, destas empresas, e nomeadamente no caso das startups, serem empresas particularmente aptas a aderirem a estes novos modelos de financiamento e que são especialmente interessantes para os fornecedores de capitais nesta área. E as pequenas e médias empresas, que às vezes são um bocadinho esquecidas aqui no meio, porque pensa-se muito, associa-se muito fintech, startups, e esquece por vezes as PMEs. Na verdade, não é a mesma coisa, como é evidente, falar no financiamento das PMEs em geral, mas e no financiamento das startups, mas também não se pode exagerar a ideia de que estes meios de financiamento são apenas para as startups. Isso, enfim, será particularmente interessante para o sucesso destes meios de financiamento se nós pensarmos que as PMEs, como todos bem sabem, representam qualquer coisa como 99% das empresas europeias, das empresas nacionais, são a larguíssima maioria da força de trabalho e, portanto, enfim, restringir isto às startups seria restringir muitíssimo o alcance destas formas de financiamento que nos trazem aqui hoje. Simplesmente as PMEs têm um problema. Quer dizer, têm muitas coisas boas, mas têm um problema. Para os bancos, evidentemente, não são interessantes, porque pela elevada complexidade, pelos montantes relativamente baixos, por confronto com a complexidade das suas finanças e pelas diligências que têm de ser desenvolvidas para o financiamento, mas também não são atrativas, tipicamente, para uma empresa de capital de risco, a não ser em determinadas circunstâncias particulares. E, por isso, o financiamento alternativo pode tornar-se, no futuro, uma forma interessante para as PMEs se desenvolverem, particularmente aquelas que envolvem um risco mais elevado.
O que não significa, atenção, que eu esteja aqui a pretender que as startups deixam de ser o principal protagonista destes financiamentos alternativos. São e serão sempre, até pelas suas próprias características, aquela ideia da permissionless innovation, a ideia do hacker way que caracteriza estas startups. É evidente que elas serão os particulares protagonistas, mas, por exemplo, nós olharmos para o relatório da OCDE de 2018, de fevereiro deste ano, precisamente sobre o financiamento das pequenas e médias empresas, o que nós vamos lá encontrar é uma grande ênfase dada às formas alternativas de financiamento para as PMEs, embora sublinhando sempre a grande importância neste contexto das startups. Enfim, a referência do relatório reporta-se em geral à online finance sem distinções e explica uma coisa importante que por vezes também não é lembrada, é que um sucesso de uma campanha, quando uma campanha seja bem sucedida, esse sucesso não é só relevante para aquela campanha em concreto, mas é também relevante do ponto de vista da atratividade de outros investimentos, de outros financiamentos, porque é um sinal de credibilidade, é um sinal de viabilidade do projeto e, portanto, não só tem um papel em si mesmo, como tem um papel de atração de outros meios de investimento naquela empresa. Por outro lado, outro aspecto que se sublinha nesse relatório é que, apesar de, em muitos países, e nós hoje tivemos muitos dados sobre isso e já temos uma grande capacidade de perceber, enfim, dentro das nossas limitações, como é evidente, mas temos uma grande capacidade de perceber o panorama dos diferentes países, a verdade é que o que se diz aí é que, se nós pensarmos que há países que estão na sua infância, mas também temos experiências comparadas muito interessantes nesta área, nomeadamente na China, nos Estados Unidos, no Reino Unido, que demonstram que a online finance tem capacidade para servir um número significativo de empresas e tentar fechar este financing gap em pequenas e médias empresas em geral e não apenas nas startups. Obviamente que nós estamos sempre a pensar em empresas que têm muito, pelas suas características, têm muito maior viabilidade de conseguir ser financiadas por aquilo que são chamados os online lenders do que propriamente por um banco. Pelo contrário, se estivermos a falar, obviamente, de uma empresa bem estabelecida, que as coisas vão todas correndo bem, o financiamento bancário não oferece problemas, também não exageremos o papel aqui destes meios financeiros. Mas a verdade é que a excessiva dependência do financiamento bancário se torna problemático, particularmente enquanto tudo corre bem, vai tudo correndo bem, mas em momentos de crise isto tudo vem ao de cima e é verdadeiramente problemático para as empresas. Por isso é que é importante ir criando uma sustentabilidade noutras formas de financiamento. E é importante eliminar a ideia de que isto seriam formas de financiamento que só estão ao alcance de uma espécie de elite de empresas especialmente vocacionadas. Não, todas as empresas, em todos os setores, têm potencial maior ou menor para recorrer a estas fontes de financiamento alternativos, até porque temos uma variedade tal de fontes de financiamento alternativas que alguma há de servir os interesses da empresa. E isto vale, tal como o capital de risco pode servir para uma multiplicidade de empresas, dependendo do caso concreto, isto vale também quanto ao crowdfunding e vale quanto aos próprios ICOs que vão ser falados da parte da tarde, porque muitas vezes há a ideia que só servem para empresas de blockchain propriamente puras e duras, mas a prática tem demonstrado que há empresas em vários setores a recorrer a estes meios de financiamento que no fundo estão a meio caminho entre os IPOs e o crowdfunding, não é? As empresas oferecem moeda ou tokens ao público em geral, em troca seja de moedas virtuais, bitcoins, etc., o que seja, ou de dólares, euros, moedas com curso legal, e um pouco à semelhança das ações, tal como o titular das ações fica com o direito a receber os dividendos, também através destes tokens os investidores ficam com o direito, no fundo, de participar e de receber uma parte dos benefícios da empresa. Portanto, isto é um tópico que vai ser tratado da parte da tarde, mas em termos de enquadramento, o que eu queria sublinhar era precisamente a suscetibilidade de nós generalizarmos as várias formas de financiamento a um conjunto razoavelmente alargado de empresas. Neste processo, é evidente que nós estamos muito dependentes da tecnologia, mas estamos simultaneamente dependentes da legislação e aqui a Europa tem tido um papel importante, nomeadamente se pensarmos nos efeitos
se quisermos, em bola de neve da legislação que vai sendo aprovada a nível europeu. Por exemplo, se pensarmos nos efeitos que pode ter a Diretiva dos Serviços de Pagamento na versão agora revista, isso pode tornar-se particularmente interessante pelo way-to-way, não é? O access to account, as APIs que possibilitam este acesso maior à informação. Enfim, eu não sou propriamente especialista nisso, e, portanto, a forma mais fácil de perceber, costuma dizer, enfim, se pensarmos que os APIs, que se costuma dizer que são a cola que une o mundo digital, é a expressão mais usada a propósito das APIs, mas se pensarmos nisso de uma maneira simples, no fundo são softwares, são ferramentas, perdoem-me os especialistas, que permitem uma aplicação comunicar com outra aplicação, não é? Eu posso fazer login na Booking através do Facebook porque existem os APIs. No setor financeiro não é muito diferente. No setor financeiro isto permite o quê? Permite que os utilizadores possam partilhar os seus dados financeiros com outros potenciais mutuantes e, nomeadamente, com estes alternative lenders, que passam a ter acesso à informação fornecida por iniciativa, obviamente, não de nenhuma forma que viole a proteção de dados, por iniciativa do próprio utilizador bancário, fornece acesso às suas contas bancárias e isto permite naturalmente que estes outros mutuantes consigam avaliar com muito mais exatidão o risco de crédito envolvido. Isto é importante para o funcionamento de plataformas na internet, marketplace lending, etc. Podem ter aqui um potencial de crescimento grande, ou seja, este fenómeno do open banking, do unbundling dos bancos, não é indiferente ao crescimento das finanças alternativas. Outro aspecto, é o último aspecto que, desconfio que já deve estar no final do tema, mas é o último aspecto que queria sublinhar. O financiamento alternativo é algo de muito abrangente. No caso das pequenas e médias empresas, há uma fonte de financiamento que pode ganhar uma especial importância, ou que ganha uma especial importância, embora tenha problemas do ponto de vista do princípio da exclusividade, que é a private debt, que é uma espécie, se quisermos, de irmão da private equity. Não é? Os devedores, os fundos de private debt são, no fundo, são fundos especializados que investem em termos relativamente similares àqueles em que investe o fundo de private equity. O problema aqui, e portanto, se quisermos, a private debt não é muito diferente do financiamento bancário, não se desse o caso dos bancos serem versus ao risco e, pelo contrário, estes financiadores alternativos, porque são financiadores alternativos, existem por causa do risco e vivem bem com o risco através de uma série de instrumentos precisamente adaptados ao maior risco aqui envolvido. Estamos a pensar em figuras como empréstimos diretos, que podem ser mais problemáticas, empréstimos mezzanine, portanto, aqueles empréstimos que estão a meio caminho entre os capitais próprios e os capitais alheios, porque são subordinados, ou seja, só são pagos depois dos capitais, dos normais empréstimos, mas são pagos antes, por exemplo, dos titulares de ações, da equity. Depois também temos outras figuras como a venture debt, que levanta alguns desafios no quadro do nosso ordenamento jurídico, mas que, a meu ver, ainda se pode enquadrar na lei de capital de risco, quando permite o investimento de capital de risco em instrumentos de capital alheio. A venture debt, no fundo, é um empréstimo que é feito a empresas que são venture-backed, são financiadas por investidores de venture capital, de capital de risco, tipicamente se encontram entre rondas de investimento. Disse há pouco que o capital de risco funciona por rondas e, normalmente, para se passar de uma ronda à outra, tem de se atingir determinados milestones, determinados marcos. E isso implica que, por vezes, as empresas podem, no interim, precisar de financiamento. E aqui entraria esta venture debt, que evidentemente envolve um risco mais elevado e por isso muitas vezes anda associada a direitos de aquisição de capital. Mas se assim for, eu consigo enquadrar isto na Lei 18 de 2015, nos termos do artigo 9º, mas não é para isso que estou aqui hoje. Também temos figuras como o investimento em dívida distressed, de empresas em situação económica difícil, etc. Ou seja, onde é que eu quero chegar? O potencial de meios de financiamento que aqui existe e que é absolutamente tremendo. E eu não poderia nunca ter a ambição de falar todos eles numa apresentação, enfim, de 20 minutos, nem sequer de meia hora, nem sequer provavelmente do dia todo. O importante é perceber, e é esse o ponto, e foi esse o objetivo da inclusão do tema, o importante é perceber que estes instrumentos são absolutamente fulcrais no que toca à evolução
da empresa no ciclo de financiamento, porque senão as empresas vão ficar pelo caminho. E seja numa perspectiva inicial de desenvolvimento, seja numa perspectiva de preocupação, que também já foi aqui demonstrada, de escala, de maior escala da empresa, eles vão cumprir um papel essencial. Mas volta ao mesmo, a legislação tem de estar bem sintonizada com a indústria e é preciso, nomeadamente, que os montantes de investimento em cada país, naturalmente, estejam sintonizados com as necessidades do mercado, porque se eu não puder investir na fase em que o mercado precisa que seja investido, o potencial de crescimento das empresas com recurso a estes instrumentos é muito limitado. Muito obrigada a todos. Professora, muito obrigado pela clareza e profundidade das suas explicações. Julgo que deixou a fasquia bastante elevada e com isto passo a palavra ao Dr. Barreto Menezes Cordeiro. Ora, muitíssimo boa tarde a todos. Começo por saudar naturalmente os membros da mesa. É para mim um enorme gosto poder estar nesta terça-feira no Centro de Investigação de Direito Privado, neste mais um evento que foi liderado do ponto de vista da sua execução pelo professor Pereira Duarte e por isso o meu agradecimento muito particular a nível pessoal e institucional, também à CMVM por toda a colaboração e julgo que é um início de uma parceria muito frutuosa para todos. Cumprimento ainda a minha amiga e colega, a professora Ana Pestrelo, os demais membros do painel, todos os presentes, professores, curiosos, alunos, que não tinham nada para fazer e resolveram ouvir umas quantas horas de crowdfunding. Eu começo por avisar que sou um civilista de formação. E enquanto civilista de formação, a minha análise vai ser na parte jurídica, baseada naqueles princípios fundamentais que eu acho que o direito dos valores mobiliários, enquanto essencialmente direito privado, se funda. Antes disso, irei apresentar algumas notas mais práticas sobre esta matéria. Será uma apresentação, podemos dizer, em grande medida introdutória ao estudo da matéria do Equity Crowdfunding. Ora bem, o que é isso? A esta altura já toda a gente está farto de ouvir definições de crowdfunding, já sabem perfeitamente o que é. O Equity Crowdfunding é uma das 4 modalidades clássicas, ao lado do donativo, recompensa e empréstimo. E seguindo aqui a definição apresentada na lei portuguesa, artigo 3º, alínea C, o financiamento colaborativo de capital, pelo qual a entidade financiada remunera o financiamento obtido através de uma participação no respectivo capital social, distribuição de dividendos ou partilha de lucros. Portanto, temos aqui um modelo clássico de direito dos valores mobiliários, em que há um intermediário e esse intermediário faz um papel de juntar a procura e a oferta. Portanto, aqui o investidor o que é que vai fazer? Vai entrar com dinheiro, naturalmente, e o que é que recebe em troca? Em troca irá receber, vamos simplificar, uma participação social daquela empresa. Okay? Em termos gerais, é isto que se passa no Equity Crowdfunding. É, em termos gerais, bastante simples. Quais são as suas origens e expansões? Presumo que já tenham ouvido esta parte introdutória. De todo modo, os dados que eu recolhi, não dados privilegiados, dados na internet e nos vários papers que consultei, terá começado a surgir em 2009, atingiu um ponto de ebulição, aquele chamado ponto de reboçado, em 2010. Os dados disponíveis na net são demonstrativos de um crescimento exponencial. As 3 plataformas, se eu estiver a dar a informação errada, peço já desculpa a todos, ok? Os dados que eu recolhi foi em 2013. As 3 plataformas no Reino Unido principais tinham conseguido uma angariação de 19 milhões de euros e em 2016, 156 milhões de euros. Peço que confirmem, mas de qualquer forma, está certo? Mais ou menos certo, pronto. Portanto, 19, em 4 anos, passar de 19 para 156 é um crescimento muitíssimo significativo. Claro que nós não podemos comparar, evidentemente podemos comparar estes valores com o capital de risco, com os anjos por aí afora. Claro que dessa perspectiva o Equity Crowdfunding irá ficar sempre atrás, mas temos de ter em consideração que é um mercado novo e quando fazemos este tipo de análise comparativa temos de ter sempre em consideração que estamos a lidar com mercados consolidados e com outros mercados que estão à procura dessa consolidação. Porquê é que surgiu tudo isto? Bem, toda a gente diz que é a crise, não é? É a crise que levou a que o fintech explotasse, que aparecesse, as pessoas foram encostadas à parede, não tinham dinheiro, os bancos fecharam as torneiras, capital de risco recuou para fases mais tardias, os meios tradicionais perderam o seu fulgor. Não tivesse havido crise, não havia fintech?
Eu tenho algumas dúvidas, não é? É evidente que ajudou a procura de novos financiamentos, mas quando nós, em direito, em economia, em qualquer ciência social, estamos à procura das raciones, não se esqueçam, plural de ratio é raciones, das raciones, dos propósitos, das causas, é sempre um bocadinho complicado encontrar qual é que é o ponto nuclear, não é? Porque estamos a lidar com ciências sociais, a vida não é linear, as ciências sociais não são lineares. Portanto, para além destes aspectos do financiamento, que eu não ponho em causa naturalmente, temos outros aspectos, que é, isto é moderno. Tudo que é digital é cool. Sim? Isto tem um impacto, é verdade. Isto tem um impacto, é moderno. Crowdfunding é um nome engraçado, transmite uma ajuda, uma ideia de interajuda, de comunidade. Portanto, responde a uma série de anseios que a nossa comunidade moderna procura. Sim. E, portanto, a parte de financiamento, sem dúvida nenhuma, novas formas de financiamento, a crise financeira, mas tudo o que está relacionado com a internet, isto é um rastilho, a velocidade que isto prossegue. Vantagens e desvantagens. As vantagens gerais do equity crowdfunding são as 3 eficiências que aparecem em qualquer manual de direito dos valores mobiliários, que é a eficiência institucional, a eficiência alocativa e a eficiência operacional. Do ponto de vista institucional, o mercado será eficiente se os investidores e os emitentes tiverem acesso a esse mercado. Quanto maior for a facilidade de aceder a um mercado, maior, numa perspectiva institucional, é esse mercado eficiente. Ora, se, através do equity crowdfunding, uma série de empresas que até agora não conseguiam aceder ao mercado de capitais, se agora conseguem, é evidente do ponto de vista institucional, houve aqui uma eficiência. Portanto, o mercado é hoje mais eficiente por causa destas plataformas. Perspectiva alocativa. O mercado será eficiente quando? Quando em cada momento específico os emitentes, as empresas que tenham maior necessidade de capital, sejam, ao contrário, os investidores sejam dirigidos para as empresas que tenham maiores necessidades de capital. E, portanto, se temos empresas novas, empresas que não conseguem financiamento, e se os investidores são direcionados para elas, então o mercado tornou-se mais eficiente também numa perspectiva alocativa. Finalmente, uma perspectiva operacional, e aqui operacional significa que o mercado será eficiente quando os seus custos, burocracias, tempos forem mais diminutos, a resposta também me parece evidente. Mas aqui chamo sempre a atenção para isto. Todos os novos setores são obrigados, para vingar, a apresentarem comissões, burocracias mais reduzidas. Portanto, sempre que aparece um novo mercado financeiro, um novo mini mercado financeiro, um novo segmento, ele será, em princípio, do ponto de vista operacional mais eficiente, senão não consegue competir com os seus concorrentes. Portanto, é o problema, por exemplo, quando se compara os robo-advisors com a intermediação financeira tradicional. A operação, do ponto de vista da eficiência operacional, os robo-advisors são mais eficientes. São mais eficientes porque eles estão a tentar ganhar cota de mercado, não é? Portanto, não nos podemos esquecer também desse pormenor, mas eu reconheço logo à partida, tanto da perspectiva institucional como alocativa e operacional, o crowdfunding, o equity crowdfunding é vantajoso. Investidores, vantagens, as clássicas, maior possibilidade de investimento, portfólios mais alargados, há uma facilidade porque eu estou em casa, basta carregar um botão. Encontrei um paper, tenho pena de não ter escrito qual era o nome, que foram feitas uma série de entrevistas a investidores, para saber o porquê é que eles tinham investido naquelas plataformas, ou porquê é que não tinham investido, e depois fizeram também isto aos emitentes. O que é que dizem os investidores? Isto vai de encontro à minha referência inicial a isto é moderno. Eles dizem, não é o retorno, por um lado, mas, por outro lado, é entrar neste novo mundo, ajudar os fundadores, ajudar as empresas de startup. E depois outros vêm dizer, isto é uma forma de entrar num mundo do startup. Porquê? Eu estabeleço ali os meus primeiros contactos e, com base nesses primeiros contactos, começo a ficar conhecido no meio e, a partir daí, é uma questão de tempo até conseguir aceder a outros mecanismos de financiamento. Riscos. O risco nos mercados financeiros e no direito dos valores mobiliários é sempre o mesmo, é a assimetria informativa. Não é? Sempre, sempre, sempre. Esta assimetria informativa existe quando eu, por exemplo, compro ações de um banco qualquer português tradicional, ou obrigações, existe sempre esta assimetria informativa. E aqui não é diferente. Mas é mais vincada. É mais vincada. Porquê? Porque estou no começo. Eu, quando vou ver se vou investir ou não num banco, eu vou avaliar, ou qualquer outra empresa cotada em bolsa, vou avaliar a evolução. Tenho uma série de elementos, dados estatísticos,
Como é que se comportam outros bancos? Como é que foi na última crise? Como é que foi no último ciclo? Eu não tenho nada aqui. Portanto, a assimetria informativa é maior. Depois, os pequenos investidores, e aqui eu acho que é um bocadinho falacioso, não é? Os pequenos investidores não têm conhecimentos destas matérias, estão em sua casa, compram aquele produto e, portanto, a assimetria informativa ainda é maior. Ora, hoje em dia, eu em minha casa posso comprar produtos financeiros complexos online, posso comprar ações, posso comprar o que quiser e, portanto, há aqui este risco, mas parece-me que é um risco comum a todo o mercado financeiro. Depois podemos avançar a outros elementos. Recolher informação é dispendioso, a informação é inexistente, o investimento em startups é uma incógnita, o risco é sempre elevado. E há um elemento que me pareceu engraçado, que é os valores que estão em causa. Eu, sinceramente, não conseguia acompanhar as contas matemáticas que o paper apresentava, mas a conclusão consigo. Quer dizer, o investimento, muitas vezes, que é feito nestas empresas, é reduzido. E como é reduzido, não é vantajoso para quem está a tentar recolher informação perder muito tempo. Ou seja, o benefício em recolher muita informação acaba por não ser vantajoso em face dos limites que me são impostos ao nível do meu investimento. Caso português, os 3.000 e os 10.000, não é 10.000, não é? E, portanto, acaba por levantar essa questão. Agora, do ponto de vista... é engraçado comparar fazer uma análise entre o equity crowdfunding e os outros segmentos com os quais o equity crowdfunding concorre, nomeadamente com o capital de risco. Portanto, há uma assimetria informativa. Há uma série de riscos que são comuns. Então, mas quando comparamos os dois setores, o que é mais vantajoso? Em relação aos riscos que são incorridos no mercado do capital de risco, eles podem ser ultrapassados através de contratos muito pormenorizados, o que não acontece na equity crowdfunding. O dinheiro pode ainda ser libertado em fases. Portanto, eu não liberto o dinheiro todo logo, vou libertando em fases e isso permite-me ter um controle maior sobre o que é que se passa. Direitos de preferência em caso de liquidação. Uma série de direitos de opção. Direito a indicar membros para os conselhos de administração, de fiscalização. E, portanto, no capital de risco eu acabo por conseguir, de certa forma, compensar alguns riscos típicos. O que não consigo na parte da equity crowdfunding. Em relação aos anjos, a mesma coisa. E, principalmente, o acompanhamento presencial. Um dos comentários que era feito por um dos investidores foi receber mensagens, do emitente, receber mensagens por parte do investidor a perguntar, olha, o que é que eu comprei? E agora o que é que vai fazer? E o que é que vai acontecer ao meu dinheiro? E, portanto, em modelos mais tradicionais, mercado de capital de risco ou dos anjos, o que acontece é que há um acompanhamento mais presencial por parte dos investidores e acaba por se limitar os riscos. O que é que os investidores também dizem que não gostam? E eu devo aqui dizer que não gostam, mas nós estamos no campo da economia comportamental, isto é pior que o direito, não é? Nós encontramos um paper que diz uma coisa e um paper ao lado que diz exatamente o seu oposto. Sim? Taxas de sucesso são reduzidas, dizem logo, e a seguir a comunicação com os emitentes é também reduzida, não é? Portanto, são algumas das críticas. Em relação aos emitentes, alguns elementos engraçados. O que é que dizem os emitentes nas entrevistas? Dizem que conseguem financiamento que de outra forma não conseguiam. É mais fácil conseguir investimento porque o público é maior. Eu ponho aquela proposta numa plataforma e é muito mais visível. Funciona ainda como uma fonte de publicidade. Plataformas com maior visibilidade, aquilo acaba por ser uma publicidade ao meu projeto. Mantenho o controle da empresa, ao contrário do que se verifica com o capital de risco, e perde-se menos tempo, porque eu não tenho de aturar cá os investidores a querer saber quem é que eu sou, o que é que faço e por aí fora. Agora, outros que dizem que não consideraram, e é com os mesmos problemas de qualquer paper de economia comportamental, dizem que não consideraram porque o capital que conseguiam era reduzido, porque a burocracia das plataformas é muito elevada, porque tiveram falta de apoio por parte das plataformas, não sabem as consequências jurídicas, qual é que é a lei aplicável. E depois, um aspecto que me parece engraçado, que é os insucessos são públicos. Uma coisa é eu não conseguir captar um investimento por parte de uma empresa de capital de risco, poderá vazar cá para fora, mas será, à partida, limitado. Agora, se eu ponho a minha empresa numa plataforma à procura de financiamento e não consigo ter sucesso, vai ser um resultado mau que é público e dificilmente eu consigo sair daí.
Finalmente, outros dizem, eu receio se entrar numa plataforma desse tipo, seja interpretado como um mercado, como a minha incapacidade para conseguir financiamento mais tradicional e por isso pode levantar dúvidas sobre o sucesso da minha empresa. Outro aspecto ainda mais factual, se assim podemos dizer, é o sucesso depende do quê? Se tivermos duas empresas lançadas na mesma plataforma, o sucesso vai depender do quê? Bem, as variáveis, e aqui eu tenho de reconhecer que os estudos são sérios, que dizem que não há elementos suficientes, não conseguimos para já dizer exatamente o porquê. De todo modo, conseguem, através de uma análise estatística, apresentar alguns elementos relevantes. Primeiro, quem está à frente da empresa? O seu currículo, o que é que fez, o que é que não fez, isso é valorizado por os investidores quando vão à procura onde é que eu vou investir. A informação disponibilizada. Quanto mais a informação é disponibilizada, quanto mais os riscos associados são espelhados de forma clara, maior será a aptidão dos investidores a investir naquela empresa. Depois, aspectos que me parecem muitíssimo relevantes, que é o sucesso da plataforma. O sucesso da plataforma tem aqui um impacto muito grande. Se aquela plataforma tem demonstrado ao longo dos últimos anos que as empresas que lá se lançam acabam por ter sucesso, então acaba por funcionar como uma bola de neve. Então eu desconfio que se aquela plataforma aceitou no seu portfólio aquela empresa, é porque com certeza tem razões para isso. Depois o sucesso dos primeiros dias. Isto é a realidade até dos youtubers. Os youtubers sabem que as primeiras horas são fundamentais para determinar o sucesso do vídeo. E aqui é a mesma coisa. Portanto, os primeiros dias do lançamento da empresa vão ser decisivos. E depois quem é que faz o investimento? Perfis públicos com maior visibilidade, que são apresentados como opinion makers, acabam por ter uma relevância, ou acabam por determinar o sucesso ou insucesso. Sim? A internet funciona de uma forma muito esquisita. O mercado funciona de uma forma completamente irracional. E, portanto, juntar aqui a internet que é esquisita e a racionalidade do mercado, dificilmente vamos conseguir ter um estudo que diga é isto que devemos fazer. Depende, muitas vezes, de acasos. Para alguns aspectos jurídicos e a todo o gás. O direito dos valores mobiliários assenta formalmente em dois princípios. A proteção dos investidores e a eficiência dos mercados. Estes são os dois princípios formais. De uma perspectiva substantiva, e é a única que eu, enquanto jurista, consigo trabalhar, é que o mercado assenta em dois princípios, que é a transparência, por um lado, e, por outro, a integridade. O mercado será transparente se os investidores tiverem informação suficiente para tomarem decisões conscientes. É assim que se consegue alcançar o princípio formal da proteção do investidor. E, segundo, o mercado será íntegro. Primeiro, pensem nos dois crimes de mercado clássicos. O abuso de informação privilegiada só pode ser utilizada em informação pública. E, segundo, a manipulação. Não pode ser manipulada a informação. Estes dois princípios, que são aquilo a que permitem dizer-se que o direito dos valores mobiliários está funcionalizado, marcam tudo. E quando marcam tudo, significa que o legislador deve ter em consideração, que todos os players do mercado devem ter em consideração, que os juízes devem ter em consideração e que o supervisor tem de ter em consideração. Exemplo muito simples. Um juiz está com dúvida como é que interpreta um determinado preceito. Há um que é mais favorável à transparência e à integridade. Há outro que é menos. Como é que o juiz deve interpretar? Elemento teleológico deve interpretar no primeiro sentido. Portanto, quando se fala da funcionalização do direito dos valores mobiliários, é este o impacto real. Sim, a interpretação da lei tem de ser feita no sentido que favorece mais a transparência e a integridade. Questão. Então, mas será que a legislação em vigor em Portugal, que o projeto de regulamento, acautelam estes dois princípios? Eu diria que ao nível da informação, sim. Não é? A informação, por exemplo, no Regulamento 1/2016 da CMVM é uma informação particularmente detalhada. Não é? O investidor tem de estar ciente que pode perder tudo. Não é? E, portanto, se essa informação tem de constar, eu, a partir daí, diria que a informação está lá. O problema que se coloca em todas as matérias de fintech, mas na própria vida prática, não é tanto o que a lei impõe, o que a lei exige, mas é o seu cumprimento prático. Como é que nós conseguimos demonstrar que alguém que esteja a ser assessorado por um robo-advisor, ou que esteja a adquirir, a comprar, ou a subscrever participação social numa plataforma de equity crowdfunding, está ciente do que está a fazer?
Não dá. Não dá para demonstrar. Portanto, em teoria, qualquer uma destas plataformas estaria condenada a perder qualquer ação em tribunal. Como é que ela consegue demonstrar que o investidor percebeu exatamente o que estava a fazer? Sim. Só que isso não é um problema apenas da fintech, é um problema diário. Eu posso chegar agora a casa, comprar ações do BCP e depois vou dizer para o tribunal que não sabia o que estava a fazer. Não fazia mais pequena ideia que podia perder dinheiro. Portanto, se em teoria isto bate muito certo, que é necessário demonstrar que o investidor percebia exatamente o que estava a fazer, em termos práticos é mais complicado e não é um problema apenas da fintech. Ora, a lei apresenta um conjunto de informação que me parece suficiente. Nós sabemos que temos problemas práticos, mas o problema prático principal, e é aqui o elemento central, é a supervisão. Eu bem sei que é impossível à CMVM ou qualquer outro supervisor estar presente em todas as sucursais, estar presente em todas as plataformas para supervisionar o comportamento dos intermediários. Não é possível. Okay? Portanto, a CMVM terá de fazer o seu trabalho, mas os tribunais terão de fazer o seu trabalho. E o que eu reconheço neste momento é que os tribunais não têm feito o seu trabalho na proteção dos investidores. Reparem, o que nos mostram os dados disponíveis é que sempre que os intermediários financeiros falham, e agora no Equity Crowdfunding será, sempre que as plataformas falham, não é impossível recuperar. Não é. O que aconteceu com o BES, com o BPN, com o BPP, demonstram exatamente isso. A primeira linha de defesa são os intermediários, a primeira linha de defesa são as plataformas. Quando isto cai, dificilmente o sistema consegue recuperar. Do ponto de vista da integridade, chama a atenção para dois aspectos. Toda esta matéria é inspiradíssima, na minha modesta opinião, nas relações fiduciárias. E nós encontramos no regulamento da CMVM e no projeto de regulamento europeu algumas referências à No Conflict Rule e à No Profit Rule. Os donos ou os intermediários de plataformas não podem lucrar de forma que não esteja prevista no contrato. Conflitos de interesses. Os intermediários de plataformas não podem ter participações naquelas empresas. Isto visa o quê? Visa precisamente já não o princípio da transparência, mas o princípio da integridade. Portanto, e parece-me que é aí que estamos acautelados. A minha única dúvida é a seguinte. É o que é que vamos fazer com os investidores que são opinion makers. Okay? Nas plataformas em que, eu presumo que seja essa a regra, nas plataformas em que seja possível aos investidores apresentarem qual é que é a sua opinião sobre uma determinada empresa, nós corremos um risco sério de manipulação do mercado. Corremos esse risco. Corremos também o risco na realidade. Eu posso agora dizer aos meus colegas, comprem ações do BCP, são os melhores, e acabo por convencer. Eles não vão na minha conversa, mas poderia ter de convencê-los. Isto pode acontecer também. E se nós sabemos que os dados nos demonstram que a primeira intuição do mercado vai fazer o sucesso ou o insucesso da empresa, então a forma como estes investidores atuam terá de ser controlada? É possível controlar? Eu não sei se é possível ou não. Mas do ponto de vista da manipulação do mercado, este é o aspecto que me parece que não é salvaguardado e que merece ser estudado. Eu não sei se é possível salvaguardá-lo, sim? Portanto, fica mais em jeito de é necessário, parece-me, aprofundar esse aspecto. Finalmente, o modelo está implementado, tem interesse social, tem interesse económico e agora cabe à comunidade académica e cabe à comunidade jurídica estudar todos estes aspectos. Nós temos de ter em consideração sempre um ponto. O direito regula uma determinada sociedade, uma determinada comunidade. E o direito não pode bloquear nenhuma inovação. Não cabe ao direito bloquear o crowdfunding, equity crowdfunding, o que quer que seja. Mas o direito não pode dar o salto para fora. A partir do momento em que apareça um determinado setor do mercado financeiro, em que não esteja sujeito aos princípios da transparência e da integridade, isto é meio caminho andado para o setor deixar de estar. À luz de uma interpretação sistemática, à luz de um caminho paulatino. Muito obrigado pela vossa atenção. Sr. Professor António Barreto Menezes Cordeiro, nós é que agradecemos, de facto, uma excelente introdução para os problemas envolvidos aqui no financiamento colaborativo de capital, que recordaremos com muita utilidade, não tenho dúvida nenhuma. Muito obrigado. Bom, passaria agora a palavra ao Dr. João Lima da Silva, que nos vai falar do financiamento colaborativo por empréstimos.
Ora, muito bom dia a todos. Desde logo, cumprimentar os restantes membros do painel e dar os parabéns a esta organização. Esta conferência conjunta entre o CIDP e a CMVM é uma importante iniciativa para o mercado e para a indústria em Portugal e acho que sinaliza a importância que se dá ao crowdfunding em Portugal. De resto, agradecer também o convite da parte do CIDP e à organização e à coordenação científica que no fundo me convidou para hoje falar aqui sobre justamente o financiamento colaborativo por empréstimo, ou Loan-Based Crowdfunding, aqui designado nas duas tipologias, Peer-to-Peer ou Peer-to-Be Lending Crowdfunding. A apresentação está um bocadinho estruturada, no fundo, por um lado, uma primeira parte relativa ao fintech em geral e às modalidades do Loan-Based Crowdfunding em particular. Depois há, no fundo, uma overview sobre o contexto regulatório e depois algumas conclusões sobre exatamente esse contexto regulatório. Portanto, relativamente ao crowdfunding, é importante notar que, apesar de, no fundo, ser aqui o tema das jornadas, ele diz respeito e insere-se num âmbito mais amplo e genérico, que é precisamente o fintech, e portanto são as conhecidas financial technologies, ou no fundo tecnologias financeiras que estão ao serviço da indústria financeira. E dessa perspectiva, o crowdfunding insere-se numa lógica vertical, no fundo na gestão de investimentos ou na gestão de portfólio, sendo que também se pode inserir, e ali no fundo tem precisamente essa distinção, no financiamento às PMEs ou SMEs. Os setores mais expostos ao fintech são precisamente, e aqui com curiosidade relativamente ao loan-based crowdfunding, são precisamente, no fundo, a banca de retalho, que é ali representada pelo consumer banking, os serviços de pagamento, uma vez mais os serviços de investimento e de gestão de portfólio e o financiamento às pequenas e médias empresas, ou SME Banking. Portanto, uma vez mais aqui o setor do fintech, ou por outra a indústria do fintech, dedica-se particularmente, ou é mais facilmente entra mais nesta indústria. De resto, depois também dar nota de que, e isto é uma expressão que se usa no meio, que são os unicorns ou unicórnios, que são empresas que, no fundo, têm uma valorização de 1.000 milhões ou mais, e aqui os unicórnios em fintech é uma exposição global, portanto é um conjunto de 25 unicórnios, são todos VC-backed, e dentro destes 25, 3 são plataformas de lending, a Kabbage, a SoFi e o Funding Circle. Algumas delas com origem mais em peer-to-peer lending, mas que depois, hoje em dia, se calhar um bocadinho como veremos à frente, têm um pendor mais de balance sheet financing e, no fundo, fazem o financiamento não através necessariamente de fundos que recolhem diretamente junto de investidores, portanto, do público, mas sim através de financiamento que recolhem de fundos de investimento e de outros bancos. De resto, fatores para o surgimento do crowdfunding e para a sua expansão. O primeiro é, desde logo, e eu gosto de mostrar este gráfico que resulta de um estudo que foi feito nos Estados Unidos e que diz que uma das causas justamente do aparecimento do crowdfunding e, portanto, um bocadinho da dependência e do uso dos bancos é que os millennials, portanto, estas gerações mais novas, nas quais eu me insiro, não gostam mesmo dos bancos. E aqui, entre os inquiridos, 71% dizia que preferia ir ao dentista do que ouvir o que os bancos têm para dizer sobre os produtos que oferecem. E, portanto, de facto, um dos fatores, e como o professor António Barreto Menezes Cordeiro dizia bem, um dos grandes fatores é o facto das novas gerações acharem que os bancos não são tão eficientes ou se calhar não prestam o serviço que eles querem ver. Mais do que isso é também a perspectiva da novidade, o facto de ser trendy, investir e receber financiamento através destas plataformas. De seguida, e aqui sim o fator principal, que
que a doutora Ana já falava, é, no fundo, os custos operacionais relativamente ao financiamento. E, portanto, aqui mais do que da perspectiva da própria empresa, portanto, do beneficiário que vai, no fundo, conseguir o financiamento através do crowdfunding, é justamente o crescimento e a expansão do crowdfunding é da perspectiva das plataformas. Porquê? Porque, em contrapartida com os bancos tradicionais e com a banca tradicional, que tem uns custos de custos operacionais que ali são representados a laranja e custos de processamento e de recuperação que são representados a azuis, portanto, do lado do banking, e depois um dos outros modelos, que é de crowdfunding, que é o Lending Club, apresenta precisamente uns custos operacionais e custos de processamento e de recuperação muito inferiores, com um retorno muito maior, muito superior. E, portanto, no fundo, o que as plataformas conseguem fazer é reduzindo estes custos, aumentando o retorno para os investidores relativamente a estes, no fundo, aos vários investimentos que fazem. Existem, de facto, 4 modalidades de crowdfunding. Aqui focámos essencialmente no chamado investment crowdfunding, ou seja, as duas últimas, a equity e a loan-based crowdfunding. A donation-based e o reward-based são tendencialmente menos importantes porque não são tanto, diria eu, porque não são tanto financial, não envolvem financiamento por presença, são mais donativos. E aqui cabe-nos apenas, e vamos analisar apenas o loan-based crowdfunding. Desta perspectiva, e portanto relativamente ao título da apresentação, ao peer-to-peer versus o peer-to-business, ele diz respeito apenas a, dentro da modalidade de loan-based crowdfunding, diz apenas a uma das tipologias existentes, ou seja, mais do que tipologias, as finalidades do financiamento. E perdi a apresentação. Dizia-vos, relativamente às finalidades no fundo, do financiamento obtido. O peer-to-peer lending diz respeito precisamente, com uma lógica como peer, no fundo, de indivíduos, de pessoas singulares, e, portanto, é um empréstimo através das plataformas de várias pessoas, tendencialmente singulares, podem ser investidores mais sofisticados e empresas, mas através da recolha dessas várias intenções de financiamento que são dirigidas apenas a um indivíduo. E, portanto, aqui é a lógica de várias pessoas emprestam, financiam uma pessoa singular. No peer-to-business, a lógica é exatamente, em vez de se financiar apenas uma pessoa, financia-se, no fundo, uma venture, uma empresa, um negócio. Queria ver o outro slide. Não sei se entendemos. Estava continuando. Pronto, relativamente, portanto, isto é a distinção entre peer-to-peer lending e peer-to-business. A terminologia, contudo, não é clara. O slide aqui mostrava um bocadinho melhor esta confusão terminológica que existe e que diz, no fundo, respeito à divisão entre crowdfunding e marketplace lending. Porque o marketplace lending foi, digamos assim, o precursor do crowdfunding e do loan crowdfunding, porque é uma estrutura que veremos um bocadinho mais à frente, é uma estrutura que surgiu antes das plataformas e, portanto, antes da regulamentação do crowdfunding, maioritariamente, portanto, na essência, nos Estados Unidos. O marketplace lending era a estrutura que era utilizada para fazer financiamentos desta forma e, portanto, financiamentos que reúnem o investimento por parte de várias pessoas e que depois são canalizadas através de uma plataforma para uma entidade só. E o marketplace lending não é o mesmo que crowdfunding. A ideia é exatamente distinguir isso e a confusão terminológica advém um pouco da utilização do marketplace lending como uma forma normal de crowdfunding. É verdade que a lógica é a mesma, é replicar o esquema de crowdfunding, mas mais do que isso o crowdfunding é tendencialmente direto e, portanto, não há uma intermediação, há apenas a intermediação da plataforma e portanto, são pontos distintos. O peer-to-peer lending surge precisamente da sobreposição, no fundo, entre a estrutura que o marketplace lending criou e a estrutura que o crowdfunding, depois de autorizado e depois de regulamentado, permitiu, que é uma estrutura direta apenas intermediada pela plataforma. E aí levou a que os custos da operação, no fundo, da obtenção destes financiamentos fosse substancialmente reduzida e, portanto, permitiu haver um empréstimo a pessoas singulares que
portanto, não tenham uma estrutura e não requeiram grandes financiamentos. Podem ser quantias, podem ser, por exemplo, os student loans ou portanto, os empréstimos de financiamento a estudantes e, no fundo, o financiamento à educação. E aí, por exemplo, podemos estar a falar de quantias muito baixas. O modelo, eu gostava de falar pelo modelo de explicar isto. Vou continuar. O modelo de Marketplace Lending, e eu queria, no fundo aqui existe um gráfico, porque o Marketplace Lending é uma estrutura substancialmente mais complexa do que o crowdfunding tipicamente. O Marketplace Lending tem um grande precursor, um grande player no mercado, que é o Lending Club, e que continua a operar basicamente nestes termos, e é complexo precisamente por não haver regulamentação, ou seja, o Lending Club e o Marketplace Lending surgem numa altura em que não há regulamentação do crowdfunding nos Estados Unidos e, no fundo, para praticar e para ligar estas duas entidades, que são os investidores, pessoas singulares, tipicamente, e os beneficiários, que podem ser, no caso do peer-to-peer, pessoas individuais também, pessoas singulares, foi necessário criar uma estrutura que, no fundo, fizesse aquilo que eles diziam, que tipicamente se designa de piggyback, que, no fundo, é utilizar a licença bancária de um banco já autorizado e, portanto, ao abrigo da regulamentação já existente e, através desse banco, conseguir fazer o financiamento dos projetos. E, então, como é que isto funciona? Vou apenas tentar explicar de forma muito rápida. Os beneficiários podem ser empresas, no caso do peer-to-business, submetem um pedido de submissão do seu financiamento ao Lending Club, portanto à plataforma. A plataforma recolhe intenções de investimento por parte dos potenciais investidores, publicando e, portanto, no fundo, fazendo a publicitação da oportunidade de investimento. Depois de recolhidas as intenções de investimento, a própria plataforma emite instrumentos de dívida, tipicamente notes ou certificados, para esses investidores e, portanto, tem um encaixe financeiro através da emissão desses instrumentos de dívida. Esse encaixe financeiro é depois passado para o próprio banco, por isso é que havia a necessidade de ter um banco envolvido para depois conceder o empréstimo final às entidades e, portanto, ao beneficiário, porque esses fundos que são recolhidos pela plataforma são depois, no fundo, baixam outra vez ao banco, o banco que emite ele próprio instrumentos de dívida e, portanto, a plataforma vai subscrever os instrumentos de dívida que o banco emite, passando assim os fundos para o banco. O banco, para a esfera do banco. O banco depois emite ele próprio, faz, portanto, o loan origination e, portanto, faz um empréstimo com os beneficiários, que foram todos estes empréstimos, digamos assim, estão ligados ao empréstimo original que foi feito com os investidores e, portanto, havendo uma falha da parte do empréstimo realizado entre o beneficiário e o banco, existe logicamente uma falha da perspectiva dos instrumentos de dívida entre a plataforma e o... Não se preocupe. Portanto, como dizia, há a emissão de instrumentos de dívida por parte de todas estas entidades e, portanto, a plataforma emite e os investidores subscrevem, o banco emite instrumentos de dívida e a plataforma subscreve para passar os fundos para o banco e o banco, por sua vez, concede o empréstimo no fundo, às entidades beneficiárias. Não sei se consegui. Consegui? A outra alternativa é o modelo direto. Portanto, no fundo, descrevi-vos agora o modelo do Marketplace Lending e, tipicamente, da plataforma principal, que é... dizia, no fundo, este modelo é, no fundo, contraposto pelo modelo direto, que é o modelo do crowdfunding, que tipicamente vemos nas plataformas atualmente, que é um modelo muito mais direto, em que a plataforma apenas recolhe o investimento por parte ou, portanto, no fundo, os fundos recebidos por parte dos investidores, tipicamente através de um prestador de serviços de pagamento, e depois canaliza-os para o beneficiário. E pode fazê-lo diretamente, na medida em que pode ela própria
intermediar o empréstimo, ou, no fundo, o financiamento obtido entre os investidores e o beneficiário. E esta lógica do peer-to-peer lending neste modelo direto de crowdfunding é particularmente relevante porque hoje em dia uma das tendências que temos visto nas plataformas é não haver propriamente um conjunto de investidores determinado e claro a fazer o financiamento de um determinado projeto e de um determinado beneficiário e, portanto, a lógica de vários investidores financiarem apenas uma pessoa ou um beneficiário tem-se perdido para, essencialmente, em muitos casos, em muitas plataformas, por exemplo, a SoFi, que era um dos unicórnios que mostrámos ali, para ser mais balance sheet based e, portanto, em vez de fazer o financiamento obtendo esses capitais diretamente junto de investidores e canalizando-os para portanto, tentando agora mostrar aquele modelo do marketplace lending que é particularmente complexo, a estrutura é basicamente esta. E, portanto, como eu explicava, os borrowers, que são aqui os beneficiários, submetem o pedido à plataforma, a plataforma recolhe as intenções de investimento por parte dos investidores, no fundo, depois de as obter, emite instrumentos de dívida, recolhe o capital por parte dos investidores, faz o mesmo relativamente ao banco, por forma a passar os fundos que obteve dos investidores para o banco, por sua vez, emite a dívida para o beneficiário, porque é o único que tem, no fundo, uma licença bancária para conceder empréstimos, emite a dívida para os beneficiários e os beneficiários, no fundo, ficam com credor, essencialmente o banco, mas sabendo que a estrutura é, no fundo, beneficiária, é em benefício dos investidores que estão da outra ponta. É lógico que tanto a plataforma como o próprio banco aqui vão receber comissões, a plataforma em particular vai recolher comissões por ter feito o financiamento. O modelo direto, que é o modelo também muito tipicamente do Funding Circle, que é do Reino Unido, Inglaterra, é um modelo muito mais direto e é um modelo que implica haver, de alguma perspectiva, uma regulação e, portanto, já não tem a necessidade de ser intermediada por parte de um banco e pode ser feita diretamente através da plataforma. A plataforma serve como o único intermediário e a única interface entre os investidores e os beneficiários. E isto é particularmente visível nos diferentes modelos, no fundo, nos valores e nos montantes envolvidos até agora. Por exemplo, em 2016, de uma forma agregada, o Marketplace Lending e o Peer-to-Peer Consumer Lending, e, portanto, aqui apenas com destino a Consumer Lending e, portanto, a crédito ao consumo, atingia os 21,1 mil milhões de dólares. E isto depois nota-se face, por exemplo, a Property Lending, que seria aqui, por exemplo, para a aquisição de imóveis e, portanto, crédito imobiliário, é substancialmente inferior. E, portanto, isto depende dos destinos e, portanto, das tipologias, como dizia, do crowdfunding, do lending crowdfunding. O mesmo acontece com os valores que, por exemplo, são recolhidos do Reino Unido, especificamente, em que o peer-to-peer consumer lending, uma vez mais aqui, o crédito ao consumo, como, por exemplo, o crédito pessoal que podemos obter do nosso banco, no fundo, para o que uma pessoa singular pretender utilizar, mas tipicamente para a aquisição de coisas mais móveis, atingia os 900,9 milhões de libras. E porquê, e agora entrando mais, no fundo, na regulação, porquê regular? Porquê que é importante regular? Desde logo, por causa do risco sistémico e, portanto, no fundo, da agregação de quantias substanciais de fundos numa mesma plataforma, portanto, que as intermedia. Por outro lado, da parte da regulação da intermediação de crédito, que hoje em dia, aliás, em Portugal tem uma regulação bastante exaustiva, que foi publicada há pouco tempo, entrou em vigor há pouco tempo. A detenção de ativos por parte de terceiros, ou por conta de terceiros. Aqui a plataforma, muitas vezes, como víamos no caso da Seedrs, é uma plataforma com uma estrutura de nominee, portanto, pode, no fundo, no caso do equity crowdfunding, pode, no fundo, fazer o safekeeping das ações por conta dos clientes
mas também pode acontecer que no caso de dívida, quando ela é estruturada de forma a haver instrumentos de dívida, isso pode acontecer precisamente com as chamadas, por exemplo, mini bonds, que são instrumentos de dívida que os próprios beneficiários podem emitir, quando não sejam logicamente pessoas singulares, mas que podem emitir para, no fundo, fazer este financiamento, estruturar este financiamento. E o mesmo acontece, por exemplo, com a cobrança de dívidas. Por outro lado, um dos grandes riscos seria a insolvência da plataforma e a ausência de segregação dos ativos dos clientes. Todo este ponto, por exemplo, foi um que claramente foi esclarecido pela nossa lei. O outro risco seria a perda total do capital investido. Como vimos nas apresentações anteriores, esse risco é patente, existe, e, portanto, esta é claramente uma preocupação do lado do investidor. O mesmo relativamente à assimetria de informação para o investidor, que se falava a propósito da CIDAS, que é também um tema importante. Por outro lado, a fraude, e este tem sido um tema que as entidades, quer reguladores, quer as próprias plataformas, se têm preocupado bastante, de acordo com o que temos visto, por haver, no fundo, fraude, não só por parte da plataforma, e aí a preocupação não é da plataforma, é do regulador, mas, sobretudo, por parte dos próprios beneficiários, ou seja, quando os beneficiários recolhem estes fundos e não os aplicam naquilo que no fundo, se comprometeram, não fazem, não realizam o produto que se propunham, por simplesmente, como se poderia dizer, fogem com os fundos. A falta de liquidez relativamente aos investimentos tem sido resolvido precisamente pelo mercado secundário. Carlos Silva falava, a propósito da CIDAS, que já foi criado o mercado secundário. Temos visto essa tendência também noutras plataformas e, por exemplo, no loan-based crowdfunding, no fundo com créditos, esta falta de liquidez teria que ser resolvida quando não implica a emissão de instrumentos de dívida, teria que ser resolvida através de cessões de créditos, e isso em Portugal teria aqui temas jurídicos interessantes e portanto, a falta de liquidez é outro tema para resolver, em particular aqui no loan-based crowdfunding. O contexto legislativo nacional, vou percorrê-lo muito rapidamente. Existe, portanto, a lei de 102 de 2015, 24 de agosto, que é o regime, no fundo, o enquadramento do regime jurídico do financiamento colaborativo, o regulamento da CMVM, portanto, aqui apenas no investment crowdfunding, ou seja, para o loan-based crowdfunding e para o equity crowdfunding, faz a regulamentação do regime jurídico, e a lei número 3 de 2018, que entrou agora há pouco tempo em vigor, o regime sancionatório, que introduz algumas alterações ao regime jurídico. É importante notar que, apesar da boa vontade do legislador e do supervisor, intermediaram quase 2 anos e meio entre a publicação da lei e a entrada em vigor efetiva do regime e, portanto, houve aqui uma margem que digamos assim, os players do mercado podiam ter atuado e não atuaram. Em termos de regulação em abstrato, e portanto não vou, também por falta de tempo, não vou falar muito sobre a regulação existente em Portugal e, portanto, em concreto as decisões tomadas pelo legislador, mas existem, no fundo, em abstrato, 3 pontos ou planos sobre os quais a regulação pode incidir relativamente ao crowdfunding. O primeiro é a própria da plataforma, portanto, no fundo, são deveres de conduta e de informação para a plataforma. O investidor, portanto, que proteções é que o investidor pode ter e os caps, como vimos, podem ter, no caso do regulamento da proposta de regulamento europeu, não existem esses caps, e do beneficiário, por outro lado, também caps, na medida em que financiamento, que montantes é que podem ser, no fundo, obtidos ou angariados pelo beneficiário através das plataformas, que empresas é que podem beneficiar desse regime e, portanto, que empresas é que podem pedir fundos ao público através das plataformas de crowdfunding. De resto, toco aqui um bocadinho, e portanto, apesar da proposta ter poucos dias e portanto ser conhecida há pouco tempo, gostava de falar de alguns pontos da proposta que são relevantes para o loan-based crowdfunding. O primeiro é exatamente a lógica que vimos ser a EU Label e portanto o rótulo da União Europeia que se pretende dar e portanto é como se falava de um sistema de opt-in. As plataformas que já estejam a operar podem escolher ser autorizadas ao nível europeu. A aplicação desse regulamento ao financiamento colaborativo por empréstimo e, portanto, o loan-based crowdfunding é abrangido, cai no âmbito de aplicação da proposta de regulamento, que aqui, uma vez mais, apenas se dedica ao investment-based crowdfunding. A exclusão do peer-to-peer lending. Porquê? Porque, no fundo, escolheu, ou fala-se na proposta do regulamento, de que
o financiamento a consumidores já está devidamente salvaguardado por outra legislação e, portanto, por legislação já existente da União Europeia e, portanto, foi decisão do legislador, não só da proposta da Comissão, não só excluir por esse motivo, mas excluir porque a lógica é de expansão e desenvolvimento do mercado de capitais da União Europeia e, portanto, claramente emprestar dinheiro a pessoas e não a negócios não desenvolve esse fim. Por outro lado, o limite de angariação de $1 milhão de por oferta, no período de 1 ano, portanto 12 meses, este limite, como se falava, é algo baixo. Em Portugal, no fundo, o regime jurídico também adota este limite, talvez um pouco na lógica do regulamento dos prospectos da União Europeia, mas em que medida, e aqui em tom de provocação, em que medida é que este limite de angariação, em particular para o Loan-Based Crowdfunding e, portanto, para empréstimos produzidores, não deveria ser aumentado. Por outro, a ausência de limites ao investimento por investidor, e que já vimos, é exatamente esta a lógica. Por fim, só cinco tendências que temos visto no mercado. São as regulatory sandboxes, portanto, são zonas que juridicamente livres, digamos assim, em que, no fundo, as plataformas podem operar com o consentimento dos reguladores e que, no fundo, operam com base em requisitos muito inferiores ou nenhuns requisitos do que aqueles que teriam se fossem inteiramente cumpridores da legislação e, portanto, no fundo é como se houvesse uma zona em que aquelas plataformas operam sem a aplicação estrita da legislação existente, no fundo um teste, uma versão beta das plataformas, isto para expandir o mercado. O crowdfunding imobiliário, portanto, na lógica de loan-based crowdfunding, é a dívida garantida por imóveis, portanto, para o financiamento da aquisição de imóveis. Novos modelos de negócio e novas abordagens, que não vou perder muito tempo. Outra tendência são os bancos a entrar, claramente, portanto, os grandes bancos, os bancos aqueles que os millennials diziam basicamente temer ou acharem que não são eficientes, agora pretendem entrar neste mercado. Portanto, criam plataformas novas e marcas brancas através do investimento em plataformas e, por outro lado, a criação dos mercados secundários, como já falámos. Sr. João Lima da Silva, muito obrigado. Obrigado pela sua exposição, que traçou um retrato bastante completo do crowdfunding ou do financiamento colaborativo por empréstimo, mas também por nos ter dado este exemplo, enfim, com a sua experiência prática, de que quando a tecnologia falha é preciso ter um plano B para continuar. Muito obrigado. Muito bem, vou então dar a palavra ao Sr. João Vieira dos Santos, que nos vai falar dos instrumentos contratuais. Muito boa tarde a todos. Queria agradecer o convite do professor Dr. Diogo Pereira Duarte e parabenizar a iniciativa à CMVM e ao Centro de Investigação de Direito Privado. O meu tema é os instrumentos contratuais no financiamento colaborativo de investimento. É um tema que sempre me interessei desde que comecei a estudar crowdfunding. Comecei por volta de 2014 e nesse ano havia grandes dúvidas em relação ao enquadramento contratual deste fenómeno, sobretudo porque o mercado era quase exclusivo do Reino Unido e dos Estados Unidos da América e, portanto, os contratos, não havia uma grande preocupação pelo enquadramento no regime jurídico devido a óbvias particularidades da Common Law. Portanto, isto era basicamente baseado em crowdfunding agreements, era assim que eram chamados, mas ao longo do desenvolvimento da indústria houve uma clarificação desses regulamentos e portanto, um enquadramento já contratual ao nível da legislação da Europa continental. Portanto, começando pelo mais fácil, o enquadramento mais fácil, a relação jurídica que há entre a plataforma e o investidor e entre a plataforma
e os promotores dos projetos de crowdfunding, existem dois modelos básicos. Quando a plataforma apenas facilita a aproximação dos sujeitos, portanto não intervém diretamente no contrato entre o investidor e o promotor, existe um contrato de prestação de serviços em que se aplica subsidiariamente o contrato de mandato, e quando a plataforma surge no contrato principal, intervém como parte, temos aqui a aplicação do regime do contrato de mandato sem representação. Em relação ao contrato principal, houve mais dúvidas, é por isso que o legislador, na Lei 102/2015, teve a necessidade de clarificar que a relação jurídica principal está sujeita aos regimes jurídicos já existentes e não foi aplicar-se um regime novo ao financiamento colaborativo. Portanto, a lei acaba por nomear algumas figuras contratuais, mas poderão aplicar-se muitas outras, até devido à complexização de todas as estruturas contratuais do crowdfunding, como já foi bem explanado pelo Dr. João Lima da Silva. E isto tem interesse, por exemplo, também ao nível do regulamento da CMVM em relação ao financiamento colaborativo, em que existe a subscrição das ofertas e que poderá divergir em dois modelos, consoante o regime contratual que se aplica, e, portanto, se o contrato carecer de forma especial ou não, se for por forma escrita ou por escritura pública, por exemplo, e, portanto, haverá uma subscrição exclusiva do IFIFIC, Informações Fundamentais destinadas aos investidores de financiamento colaborativo, se o contrato não carecer de forma especial, e uma subscrição deste documento e a celebração do contrato, caso careça de forma especial. Basicamente, temos várias figuras de instrumentos contratuais, aqui são alguns exemplos mais gerais: o contrato de compra e venda de participações sociais a outros instrumentos financeiros, instrumentos de dívida e muitos outros, o contrato de mútuo para o meio de empréstimo, o contrato de acessão em participação, quando estão em causa participação em lucros ou em dividendos da sociedade, o contrato de cessão financeira, caso estejamos perante uma plataforma de invoice trading, portanto na cessão de créditos de curto prazo. Portanto, aqui tem a legislação subjacente a cada contrato. No contrato de cessão financeira também o contrato é basicamente regulado pelo Código Civil também, sobretudo. Sobretudo o regime da cessão de créditos. Em relação aos contratos, realmente há aqui uma subsunção a regimes contratuais já existentes, mas também é preciso ter em conta as especificidades do financiamento colaborativo. A assimetria informativa que aqui já foi referida, a diluição do investimento ao longo de várias rondas de investimento, até porque o financiamento colaborativo costuma ser os primeiros meios de financiamento utilizados e acabam por surgir outros investidores e diluir-se a participação dos investidores em financiamento colaborativo. E depois as problemáticas tendo em conta o número de investidores do financiamento colaborativo, que é ilimitado, e portanto poderá haver aqui uma dificuldade de relacionamento entre a sociedade financiada e o elevado número de investidores existentes e a grande diversidade geográfica dos investidores. Portanto, esta problemática dá-se principalmente no equity crowdfunding, em que realmente os investidores passam a ser acionistas e há uma dificuldade de acompanhamento da sociedade, por exemplo, de presença em assembleias gerais e muitas outras situações. Isto foi resolvido ao longo do tempo por parte das plataformas, a utilização de Special Purpose Vehicles e Bare Trust, sobretudo para a criação de uma entidade que congregasse o grande número de investidores existentes, portanto que os representasse legalmente e que congregasse os seus interesses. O SAFE e o KISS são documentos utilizados nos Estados Unidos
mais no mercado dos Estados Unidos e no Reino Unido também, que são basicamente documentos simplificados, o SAFE que estabelece uma expectativa de se receber uma ação, um Future Equity, exatamente como refere o próprio nome, e o Keep It Simple Security, em que é basicamente uma Convertible Debt, que é um instrumento de dívida que pode ser convertida numa ronda de investimento subsequente numa ação ou em equity em geral. Também a utilização das ações preferenciais sem votos, sobretudo para resolver a questão da dificuldade da presença dos investidores nas Assembleias Gerais, e as cláusulas tag-along e drag-along, a tag-along que consiste na possibilidade dos acionistas maioritários seguirem ou venderem a sua participação nos mesmos moldes, nas mesmas condições que o acionista maioritário vende, e o drag-along, em que há a obrigação dos acionistas minoritários de venderem a sua participação caso o acionista maioritário venda. Portanto, são cláusulas que resolvem a diluição do investimento, a diluição da participação dos investidores. Queria terminar só por referir aqui um caso um pouco à parte do meu tema, que é o hyperfunding da Tesla, em 2016, que foi basicamente um estabelecimento de um contrato de reserva de veículos através do depósito de $1000. Teve um grande sucesso. Logo no início, na primeira semana, foram 325 mil reservas. Isto já ultrapassou as 800 mil. A reserva pode ser cancelada e o investidor pode nunca adquirir o veículo. O veículo é só um projeto que poderá eventualmente não correr bem. E basicamente a Tesla chamou a este fenómeno de financiamento de hyperfunding, uma estratégia de marketing interessante, até porque esta realidade já existe há imenso tempo. O início do crowdfunding era basicamente isto. Temos aqui alguns... Também não está a funcionar. Basicamente, os exemplos seriam dos Radiohead, em 2007, do financiamento de um álbum In Rainbows e do financiamento da campanha do Barack Obama em 2008, para as presidenciais, em que utilizaram basicamente um financiamento diretamente através do site. Exatamente. A Tesla aproveitou basicamente o desenvolvimento da indústria do crowdfunding, que acabou por a legislação concentrar-se nas plataformas de crowdfunding. Basicamente a definição legal em quase todas as legislações existentes baseia-se no âmbito subjetivo, na existência de uma plataforma e na regulação dessa plataforma, o que a nível prático faz todo sentido, mas basicamente abriu a porta para muitos serviços de financiamento feitos diretamente através da empresa, e é basicamente um fenómeno que a nível contratual não tem muito interesse, porque basicamente pode subsumir na figura por exemplo, esta figura da Tesla no contrato promessa de compra e venda de bem futuro, mas poderá eventualmente haver implicações financeiras que obriguem o legislador a olhar para este fenómeno e a ter uma intervenção legislativa específica, até porque são fenómenos que estão a crescer bastante e existe cada vez o acesso ao peer-to-peer puro por parte das empresas para os investidores, até pelo desenvolvimento da tecnologia blockchain. Muito obrigado. Bom, Sr. João Vieira dos Santos, muito obrigado pela sua apresentação e também pelo respeito escrupuloso do tempo, que é importante neste cenário de derrapagem em que já estamos. Por isso mesmo, nós agora vamos ter um evento que será a assinatura do protocolo entre a CMVM e a Nova. Eu pediria, antes de mais nada, queria saber se há alguma pergunta
Espero que não sejam muitas, mas uma ou duas perguntas aos oradores. Só devido ao demor. Exato. Só em caso de extrema necessidade. Não há nenhuma questão. Muito bem. Então, segue-se a assinatura do protocolo. Eu chamaria aqui a doutora Filomena Oliveira, vice-presidente da CMVM, e o professor doutor Daniel Traça, para a assinatura do protocolo. Bom, vai seguir-se então a assinatura do protocolo entre a CMVM e a Nova. Já lá ponemos mais nove. Para o pé da Nova. Vamos assinar? Nova, para a escola como diz mesmo, eu sou da primeira licenciatura. A sério? Ah, não fazia ideia. Eu sou da primeira licenciatura da Nova, de 78. Mas tem vindo ter connosco? Pouco. Ah, então temos que trazê-la mais vezes. Tenho pouco. Faço parte daquele grupo do primeiro ano. Sim. Sou da primeira licenciatura da Nova, tenho uma feira muito particular com a igreja. Eu sei ali o desafio ao Miguel, que eu estava na plataforma. Fui das primeiras assistentes estagiárias da Nova. Ah, sério? Exatamente. Ah, mas isso é Os primeiros maravilhoso. licenciados fiquei como assistente estagiária na Nova. Então temos que... Tenho uma ligação muito forte à pasta. Daí que, quando foi esta história da assinatura dos protocolos, eu dei a nós. Eu já lancei um desafio ao uma plataforma de crowdfunding para financiar o jogo. Uma coisa muito engraçada, disruptiva mais ou menos. Não diga isso. Muitos parabéns pela assinatura do protocolo. Muito obrigado. Regina, obrigada. O Diogo tem estado desde a primeira hora nestas nossas... Eu e a Maria João. Exatamente, a Maria João tem sido... Eu já lhe vou fazer um público agradecimento. Ela tem sido... Ela e a Maria Ruiz. A Maria Ruiz e a Maria Ela e tudo o que tem a ver com a inovação financeira.